cansado de assistir a aula e simplesmente esquecer o conteúdo depois? Então tu precisa conhecer a caderneta Coringa. Fica nesse vídeo. Mas antes de tudo, se você ainda não me conhece, eu me novo por aqui, prazer, eu me chamo Adriele Finochetti, por aqui eu compartilho um pouco da minha vida, de como é cursar a faculdade de Biomedicina e Direito. Mas afinal, o que é essa caderneta Coringa? Bom, gente, eu confesso que eu não tinha pensado em gravar esse vídeo até eu receber um relato que, assim, mudou totalmente a minha percepção sobre esse caderninho tão inofensivo. Então, assim, a caderneta Coringa nada mais é do que uma caderneta, um caderninho, aquele de aspiral, qualquer coisa que caiba no teu bolso, tá? Então, hoje, pra vocês terem uma noção, ó, eu tenho 3 cadernetas Coringas, tá? E tudo começou com essa daqui da Hello Kitty, bem adulta, graças a Deus. Mas em minha defesa eu escolhi ela, eu tinha tipo 14 anos, tá, gente? Hoje eu tô com 22, então assim, não. Mas ela é linda. Eu escolhi ela porque quando eu cursei, como vocês sabem, sou técnica em Química, e a gente sempre ia pro laboratório, só que assim, vocês conhecem o jaleco normal, né? Ele tem bolsos pequenos. E nós tínhamos que levar resumida as práticas que nós teríamos e posteriormente anotar as informações para relatório de prática. Então assim, sempre fomos muito orientados, né, na Liberato, que foi a escola que eu fiz o meu técnico, o ensino médio, a ter uma caderneta, tá? Na época, nossa gente, se soltar tá uma beleza, né? Na época, eu lembro que os professores, às vezes, eles faziam, tipo, conferência, né? Tu começava a fazer a prática, eles chegavam do teu lado e pediam pra olhar a tua caderneta. Então, eles faziam uma conferência, tipo, se tu tinha anotado as coisas, se tu tava sabendo, né, se tu tava fazendo direito e tudo mais. E aí, quando eles chegavam e tu não tinha essa caderneta, eles paravam, gente, sem mentira, né? Eles paravam no laboratório, assim, e falavam quem estava sem caderneta e faziam questão de contar pra turma toda que a pessoa estava sem caderneta. Na época, eu confesso que eu não gostava disso, né? Porque, tipo, chamavam a atenção da pessoa e já chamaram minha atenção umas 2, 3 vezes na frente da turma toda. Eu não gostava desse método, eu achava que era muito ruim, porque, tipo, tu pode chamar a atenção de uma pessoa no particular, né? E aí a gente se sentia bem mal na aula. Só que, assim, essa cobrança excessiva dos professores, na época eu não tinha maturidade pra reconhecer isso, e hoje é uma coisa que eu tenho. Deixa eu arrumar a câmera aqui pra nós. E aí, gente, o que eu vejo, tá? Todo mundo que os professores xingavam na frente, chamavam atenção na frente de todo mundo, são pessoas que hoje desenvolveram um nível de organização muito bom. Muito, muito bom. Então assim, ó, eu nunca mais esqueci essa caderneta. E essa caderneta, ela tem tipo assim, ó, simplesmente o ouro do técnico em Química. O ouro, que eu digo. Porque assim, o que consiste, tá? Então hoje eu tenho 3 cadernetas apresentando pra vocês. Eu tenho essa aqui do meu curso do técnico em Química e dos meus estágios. Eu fiz 2 estágios, um em laboratório de substâncias restritivas, né, cancerígenas, e numa farmácia de manipulação. Essa daqui é a minha caderneta ourinho da faculdade de Biomedicina. E esta caderneta é nova, essa daqui ela tá zerada, ela não tem nada ainda. Eu comprei ela porque agora em maio, né, começa então a minha pós-graduação em Biomedicina Estética. E pra isso eu vou precisar de uma caderneta pra levar no bolsinho do meu jaleco. Não vou estar carregando caderno, não vou estar carregando tablet, muito menos anotando no telefone, né, gente, por favor. Então assim, como é que funciona? Eu vou contar pra vocês. Mas antes disso, gente, eu queria, né, antes de explicar, trazer o relato de uma menina muito, muito querida, tá? Ela foi estagiária durante o meu tempo de estagiária, depois eu trabalhei como efetiva na farmácia, mas durante o meu período de estagiária ela ficou me acompanhando alguns dias, sendo uma estagiária observadora, digamos assim. Enfim, né, não podia liberar algumas funções ainda, porque o estágio dela era curto e ela tinha que passar em todos os setores da farmácia. Mas ela ficou um período comigo e foi muito legal. Olha o que ela mandou. Vou lendo pra vocês e vou deixar as frases aqui. Surreal aquela agenda. Quem não aprendeu contigo e não se motivou é porque já desistiu da vida. Acabei de falar de ti aqui na aula, sempre grata. Gente, aquilo pra mim foi tipo muito incrível. Saber que as pessoas estão me citando nas aulas de graduação, sabe? Ela é estudante de farmácia e eu achei
sensacional ela comentar algo da minha organização, assim, pra uma turma, né? Ela também mandou que aí eu perguntei, mas falou do quê? Porque eu chamo de caderneta. E ela chamou de agenda e eu fiquei muito pensativa, né? Aí ela mandou assim, ó, que tu tinha o caderno e anotava tudo, que era a tua bíblia e que tu era multicompetências e que mesmo eu ficando tão pouco tempo, tu me ensinou de verdade e foi a melhor. Sério, gente, isso pra mim foi incrível. Porque eu fiquei pensando, nossa, eu não falo sobre essa caderneta e realmente ela ajuda muito, 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 muito. Então, assim, a farmácia, né, trazendo o caso que ela comentou, é uma empresa que, assim, tem muito processos, são microprocessos para fazer uma farmácia acontecer. E todos eles estão nessa caderneta. Tudo tá nessa caderneta. Então, assim, ó, qualquer coisa que acontecer, tá nessa caderneta, tu consegue resolver. Qualquer coisa. Então, é isso. É assim que funciona uma caderneta coringa. Então, por exemplo, tá? Eu vou abrir essa aqui da química pra vocês. Uma coisa, essa daqui eu não tenho mais, né? Porque ela não tá em uso, mas eu tenho aqui, ó, gente. Abri a da graduação, tá? Quando eu abro ela, eu tenho post-its. Dá pra ver? Tenho post-its aqui. Eu não botei muito pra não entortar a capa, né? Mas eu tenho post-its, então se eu precisar, é só eu pegar um post-it e colar na página. Ou se eu quero, e um lembrete que não tem nada a ver com a anotação que eu preciso fazer ali na hora. Não é coisa de relatório, não é coisa de aula, mas é um lembrete geral da disciplina. Eu vou ali e anoto, entendeu? Eu não preciso ficar carregando agenda, pegando telefone, nada. Isso aqui é uma folha solta de umas dúvidas do conteúdo. Quando eu tenho dúvidas do conteúdo muito específicas, que eu tenho que tirar essa dúvida na aula prática, eu pego uma folhinha ou pego um post-it mesmo e escrevo e deixo aqui nessa capa, tá? Então, dúvidas pertinentes ao conteúdo eu deixo na introdução da caderneta. Aí, olha só. Sempre boto uma identificação, sempre boto meu nome porque eu tenho medo de perder a caderneta. E aí, gente, olha isso aqui. Essa daqui, ela tá muito preenchida, ó. Ela tem muita coisa. E é uma letra bem pequenininha, né? Só que, por exemplo, ó, peguei bem o início do técnico em química, tá? Pra mostrar pra vocês. Preparar uma solução de hidróxido de sódio 0,05 normal, tá? Hoje, se eu entrar no laboratório, eu sei fazer isso. Mas por quê? Porque toda vez que eu tive que preparar uma solução tanto normal, eu anotei passo a passo. Então, eu abri essa caderneta toda vez, eu reescrevia toda vez. Isso é um exercício de fixação muito bom, gente, muito bom. Então, assim, ó, preparar a solução, né? Aí eu botei pesar tantas gramas de hidróxido de sódio puro para análise. Aí eu botava entre parênteses, balança semi-analítica. Eu botava o equipamento também. Aí depois disso, dissolver em um becker com água deionizada, fervida e fria para eliminar o dióxido de carbono. Homogeneizar, armazenar em frasco de polietileno. Eu botava, gente, tudo na ordem. Depois de preparar a solução, gente, eu tenho a padronização de uma solução alcalina. Hoje, são coisas muito... E tá assim no sol. São coisas muito bobas, né? Pra mim, porque eu já sou formada, e se eu entrar num laboratório eu vou saber fazer. Mas na época, eu escrever passo a passo, literalmente como se eu estivesse uma criança, sensacional. E o que é bom, tá? Por exemplo, tô com um colega na minha bancada e a pessoa tá com dúvida, a gente tá fazendo o processo juntos, né? Tá se auxiliando. Eu sei, só que eu tô fazendo outra coisa, eu não tenho como prestar auxílio pra aquele colega agora. Eu falava assim, ó, só abre a caderneta. Porque aí, por exemplo, né, aqui ela tá marcada no final, deixa eu desmarcar. Vamos supor que fosse essa aula, aí abria a caderneta, eu falava, abre a caderneta onde tá marcado que tu vai achar como faz. Então, isso é muito legal, ó. Aí eu tinha toda a anotação de cálculos. Aí às vezes aconteceu tipo assim, estragou o relatório, aconteceu alguma coisa, nossa, perdemos as contas. Nunca, gente, porque tava tudo anotado aqui. Era só transcrever na ordem do relatório. Então, isso aqui é muito bom. Uma caderneta coringa. É sempre bom tu ter, porque às vezes a gente esquecia como fazia alguma conta, alguma coisa, e aí era só abrir a aula anterior, as contas anteriores, que estava tudo explicado. Então, por exemplo, né, processos industriais, questão de análise de água, né? Eu fazia o desenho das titulações, quem é químico vai entender um pouco mais do que eu tô falando, né? Então eu botava o que ia na bureta, o que ia no Erlen, qual que era a sequência para se adicionar os reagentes, porque isso é muito importante. A coloração exata que devia ficar antes de eu continuar adicionando reagente, a coloração exata para anotar o ponto da titulação. Então isso aqui é muito importante para quem faz química, né? Mas eu digo para vocês usarem esse exemplo para outras áreas da vida de vocês, porque vocês tendo passo a passo
é muito bom, é muito bom. Além de ajudar as pessoas que estão ao redor, vocês se algum dia tem que explicar, é só vocês abrirem que vocês conseguem explicar com uma riqueza de detalhes fenomenal. Então, por exemplo, né, eu tenho aqui, olha só, gente, que bonitinho. Na farmácia, é tudo que tá de caneta azul. Ó, eu botei o estágio aqui. E aí eu colocava todas as coisas, os cuidados, aquelas POP que chama, né? Procedimento operacional padrão. De todos os esquemas da farmácia, eu anotava nas minhas palavras pra eu não esquecer. E eu ficava revisando isso, o que era muito bom. E aí depois, quando eu fui pra área da dermato, que eu comecei a produzir esfoliante, sabonete, sérum, todas as coisas que vocês imaginarem, eu fazia mais as bases, eu anotava as formulações. Então eu anotava, tipo assim, primeiro tem que fazer isso, aí tem que adicionar isso, tipo a ordem que tem que adicionar, como que tem que ficar a textura, porque quem sabe, né, coisas de dermato... vou ficar aqui, peraí. Exigem que fique numa textura exata, né? Porque, por exemplo, tu não quer comprar um sérum com uma textura de creme, né? Ou com uma textura de loção, gente. Tu quer comprar um sérum com cara de sérum, né? Então, assim, ó, eu anotava tudo, todas as formulações. E aí, eu percebi que isso aqui era muito bom. E aí, eu lembro que na farmácia, a menina que trabalhava mais tempo... Tinha um caderninho que passava, tipo, de uma pra outra lá na farmácia, que era titular do caderninho, né? E era um caderno grande de espiral, e ele tinha exatamente isso que eu fiz, as formulações todas. Então, quando a pessoa mais experiente do laboratório ficava com dúvida, ela abria esse caderno. E eu pensei, se ela, que tá um tempão aqui, tá cursando farmácia, já é formada, segunda graduação, ela... tipo, tem dúvida, tipo, isso é muito normal, porque que eu não vou me dar o trabalho de transcrever as coisas também. E acontece que isso aqui me ajudou muito, porque quando eu esquecia, eu abria e consultava sem ter que ficar pedindo pra ninguém. E quando eu tinha uma dúvida, eu anotava a minha dúvida, anotava a minha resposta, porque dependendo da formulação, poderia surgir a mesma dúvida novamente. Então, era um caderninho de consulta muito bom, porque aí ele não ocupa espaço de bancada, tá? Ele não ocupa, ele não pesa, ele não rouba espaço no teu jaleco. Então, assim, gente, é fenomenal. Eu uso, eu indico, eu aprovo, super indico. Portanto que, né, nível superior, tô aí com as minhas cadernetas também. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês a caderneta da faculdade, olha só. Por exemplo, tá? Aqui. Prática aplicada em bioquímica e imunologia clínica, ó. Eu anoto toda ela. E aí aqui eu não deixei espaço pra fazer os cálculos que tinha nessa aula. Eu botei em post-its os cálculos e salvei pra fazer relatório, né? E eu não tiro, gente, depois. Eu não tiro, porque se eu não deixo espaço, eu não tiro depois. Aí olha só que bonitinho. Quando eu tô com mais tempo, ó, eu dou uma decorada, eu boto uns post-its. Eu sempre tento fazer bem colorido. Eu sempre, tipo, pontuo, ó, aqui eu anotei coisas. Eu sempre pontuo coisas muito importantes com marca-texto, com lápis de cor, qualquer coisa que eu tiver na minha mão. Porque assim, gente, eu sou uma pessoa, eu não sei vocês, tá? Mas quem tem memória fotográfica, as cores ajudam muito. Então o que eu faço? Cada matéria é uma cor, eu vou mudando, né? Eu não tenho 300 cores, eu tenho 3, 4 que eu gosto. Mas, por exemplo, ó, fiz uma roxa e azul, a outra é rosa. Fiz uma rosa, roxa, a outra é azul. Eu vou intercalando, ó. Eu vou intercalando. Eu faço desenhos, dá pra ver que bom que eu não sou artista, que eu sou química da área da saúde, né? Porque realmente não leva jeito pra coisa. Mas assim, ó, eu desenhei, gente, até quando eu aprendi o que era o bisel da agulha. Então, tipo assim, ó, né? Tipo assim, ó. Anoto tudo, gente, anoto tudo. Às vezes acontece de eu tipo, isso aqui não vale a pena transcrever. Eu tiro o print da tela e imprimo e boto aí dentro. O que importa, que eu quero dizer pra vocês, é anotem, ó. Anotem tudo. Porque isso aqui vocês carregam. Se vocês carregam um telefone, vocês carregam essa daqui, tá? Sim, acabou aí. E sem mais delongas, esse era o vídeo, gente. Eu queria contar como funciona a tal da caderneta coringa, que na verdade não tem mistério, mas as pessoas muitas vezes esquecem que dá pra usar e ela quebra um galho muito bom, viu? Em qualquer área da... Eu acredito que principalmente o pessoal da área da química e da saúde use
demais, demais, demais. Então, assim, não só para consultas muito rápidas, né, na hora da prática de vocês, mas às vezes vocês estão em um processo de se deslocando de um local ao outro, querem revisar? Abre e lê. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado e esclarecido como funciona um caderno Coringa e que ele possa ajudar vocês assim como ele me ajuda durante todo o meu período, né, de estudo. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!